Sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade a Adriana Siqueira, ela que é especialista em comunicação para empreendedores. Adriana, muito bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia, obrigada pelo convite. Agora, Adriana, você é fonoaudióloga. Exato. Comunicação para empreendedores, eles vão aprender a falar, é isso? E falando bem, eles vão conseguir empreender melhor? Seria isso? Mais ou menos, né? A fonoaudiologia trabalha com a comunicação, né? Então eu trouxe a comunicação de consultórios para a rede social. Então, como se comunicar corretamente na rede social? Como eu sou uma empreendedora, né? Então eu foquei nos empreendedores autônomos. E hoje a gente sabe que com a rede social a gente precisa de vídeo, a gente precisa de uma boa legenda, a gente precisa se comunicar corretamente. Então eu aprimorei, né, lapidei toda a parte de fonoaudiologia e trouxe aí para a rede social para ajudar todo mundo a colocar o seu produto ou a sua prestação de serviço na rede. O brasileiro ele tem um perfil empreendedor, não tem? E como, né? O brasileiro quando a gente fala perfil empreendedor, é aquela coisa da criatividade, né? Existem vários memes, inclusive. Criatividade, né? E resiliência, né? Muito. Aquela coisa de aguentar aquele peso, né? Aquela dificuldade, né? E vencer, né? Sim, a gente precisa se reinventar todo dia, né? O empreendedor precisa de inovação todos os dias. E os memes, né, as brincadeiras são, o brasileiro tem o marketing dentro dele. Então a gente vê coisas muito interessantes e que dão muito certo, né, coisas absurdas que acabam valendo a pena, né, nas praias principalmente. E então o empreendedor ele precisa se inovar absolutamente todos os dias, né? É tão difícil empreender no nosso país que a gente precisa renovar, a gente precisa um ajudar o outro e incentivar, né, os empreendedores. E utilizando-se da internet, e dá para fazer isso com muito mais facilidade. Sim, na internet a gente consegue atingir um número expressivo, né, de pessoas. Então, fica fácil a gente colocar na rede, fazer uma comunicação correta, com estratégia, para atingir o público desejado. Então, eu sempre falo isso para todo mundo, onde eu dou consultoria, workshop, eu falo, tenham certeza de quem é o seu público-alvo para que você seja assertivo no seu negócio. E, obviamente, você vai ter um retorno muito melhor e muito maior. E na internet é a mesma coisa. Quando a gente vai colocar o nosso produto ou a prestação de serviço, a gente tem que saber com quem a gente quer falar, para quem vai ser direcionado essa comunicação. Agora, tem muita empresa que até isso tem dificuldade de saber o público-alvo. Tem muita gente, por exemplo, que vai buscar o público-alvo naquele público que aquela empresa já vende. Sim. Agora, você pode também buscar um público novo. Sim. Fala assim, não, eu não quero mais esse público, eu quero um público novo. Você pode fazer isso também? Sem dúvida, né? Com estratégia. Sem perder aquele público. Exato. Também, não é isso? Mas a gente tem que ter uma estratégia muito bem elaborada, né? Isso sim exige uma equipe de marketing. Eu falo que toda empresa ou empreendedor autônomo, ele precisa saber direitinho quem está trabalhando junto com ele. Então, ele tem um acompanhamento com uma consultoria específica para um planejamento, uma equipe de marketing que vai auxiliar essa fase, por exemplo, de transição, né? Quanto mais nichado e hiper nichado for o seu negócio, mais autoridade você acaba tendo no assunto. Porque você vai acabar focando e desprendendo de toda a sua energia, vamos dizer assim, para aquele público, né? Então você consegue fazer essa transição de um público que você já tem para um público novo, mas com estratégia e planejamento. Quando você fala da comunicação pela internet, você está falando dessa comunicação pelas redes sociais já? Quando fala internet, você já associa rede social ou não? Dá para falar em internet desassociada à rede social? Não dá mais? Não dá mais. Antes a gente entrava no Google, né, para procurar
o site para querer saber um pouco mais sobre alguma empresa ou algum detalhe, a gente é direto no Google, a gente faz isso ainda, né? E já digita direto. Hoje, as principais redes sociais, né? Você já entra direto, já coloca o arroba daquela loja ou daquela empresa e você já tem todas as informações. Então, quando a gente fala de internet, é sim estar inserido nas redes sociais e também na plataforma do Google, obviamente. Por isso, é muito, muito, muito importante que você esteja pulverizado. O que significa isso? Se hoje você tem o seu negócio somente na rede social, se der um problema, como já aconteceu alguns meses atrás, né? Que a gente fala que bugou o sistema, então a rede social saiu do ar e você não tem nada na plataforma do Google, como um site, por exemplo, aonde as pessoas te acham. Então você precisa ter uma comunicação online, mas também ter uma estrutura offline. Uma anda junto com a outra. Agora, uma empresa, por exemplo, ela fala assim de atingir um número expressivo de pessoas. E aí outra quer atingir um número específico de pessoas. E aí, o que vale mais? Você nichar e saber exatamente o seu público-alvo. Então, quando a gente sabe exatamente com quem a gente quer conversar, a gente consegue colocar, inclusive, isso na rede. Isso vale mais do que atingir Sem dúvida. Muita gente, Sem mas dúvida. Aquilo ali não tem valor. Não tem valor. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, com uma cliente em Campinas, e ela abriu agora uma empresa, e ela fala assim, bom, eu coloquei na rede e eu estou recebendo ligações de Campinas inteiro. Só que eu não quero, eu quero um público específico. Então ela foi estudar a região de Campinas, aonde estava o público dela. E ela tirou da rede social o foco, né? Ela hipernichou, foi fazer um impulsionamento, que a gente chama, específico, um funil, só para aquela região de enfoque dela, que era o objetivo dela. Então é muito mais assertivo, um número menor de pessoas, mas para ela vai ter um resultado muito maior, porque é exatamente o público que ela quer. Eu conheço, por exemplo, blogs de notícias aí Sim. que se vangloriam aí de ter milhares de seguidores, só que eles contrataram robôs e esses seguidores, se você colocar na peneira aí, tem seguidor lá na Tailândia, ele não sabe nem o que É um problema. Não é isso? Tem os chamados robôs aí, não é isso? E ele se vangloria, nossa, eu tenho tantos mil seguidores, aí não existe aquilo ali. Hoje em dia a gente não olha mais na rede social o número de seguidores. Quando a gente vai contratar, por exemplo, muitas empresas contratam influenciadores digitais, né? E eles são ótimos, desde que trabalhados com muita estratégia. Então, quando a gente olha uma empresa com um número de seguidor muito alto, ou mesmo um influenciador digital para poder fazer essa divulgação, hoje a rede social ela tem métrica. Por trás, os bastidores, né? Elas têm, as redes elas possuem várias métricas. E é isso que dá base para a gente saber quem é o público, aonde é o foco, qual é a idade, o público masculino, o público feminino, horário de divulgação. Então, é isso que conta. Os robôs, hoje, eu não aconselho usar. Mas você pode fazer ele direitinho, só para a cidade de Jundiaí. Se usar robô, vai queimar o produto, a empresa. Não vai queimar a empresa. Existem pessoas que usam com muita seriedade, no sentido de colocar um filtro bastante específico para aquele nicho de trabalho, né? Então, se uma rádio, por exemplo, como essa, se ela quiser usar um robô, ela pode usar, desde que ele seja específico, ele esteja configurado exatamente para conquistar, vamos dizer assim, aqueles seguidores aqui da cidade e da região. Não adianta simplesmente colocar um robô e deixar, porque vai vir o seguidor da Tailândia, vai vir o da Índia. Eles aparecem. Eles aparecem. Eles não sabem nem o que eles estão curtindo lá, mas eles aparecem. São números que não valem nada. Então, é melhor você ter um número menor de seguidores, mas com bastante conteúdo, bastante propriedade, que interajam com você, que te deem engajamento, do que simplesmente ter número.
Estamos conversando com a Adriana Siqueira, ela que é especialista em comunicação para empreendedores. Adriana, você é de Campinas. Sim. E você está em Jundiaí há quanto tempo? Eu vim para Jundiaí em agosto do ano passado. Eu comecei a estudar o mercado de Jundiaí já um pouco antes, alguns meses antes, já tem aí quase um ano e meio mais ou menos, para poder de fato, quando eu chegasse aqui, falar, bom, o que eu posso trazer para a cidade, o que eu posso agregar para o empreendedor daqui de Jundiaí. E aí eu fui estudar o mercado de Jundiaí. E o mercado de Campinas, ele é bem diferente do mercado de Jundiaí. Muito. Eu queria que você fizesse aí uma analogia do mercado de Campinas com o mercado de Jundiaí. Só para que a gente tenha uma ideia, para que o nosso ouvinte também possa entender. Porque assim, logicamente Campinas é uma cidade bem maior, né, do que Jundiaí, mas que a gente possa entender o perfil de Campinas e o perfil de Jundiaí, porque não sei, dá a impressão que Jundiaí não cresce. Precisa crescer mais. Jundiaí, assim, é aquele caldeirão que tem tudo para crescer mais, mas você parece que tem alguém segurando. Olha, tem alguém segurando. Deixa crescer, mas alguém está segurando. Deixa crescer mais. Tá todo mundo querendo, cresce, mas não sei, parece que tem alguém segurando. Sabe aquela coisa assim? Campinas está ali e fala assim, vem, e não sei, né? É muito interessante. Muito interessante. E assim, falta só um pouquinho. E o que falta para a gente? Foi uma surpresa muito interessante, assim, estudar esse mercado de Jundiaí, conhecer Jundiaí. Jundiaí pelo que todo mundo, né, os jundiaienses falam muito isso. Aqui, muito, entre aspas, bairrista. E de fato completamente diferente de Campinas. Eu consigo trazer... Campinas está uma cidade assim, muito moderna, toda a inovação chega muito rápido, é muito interessante isso. Então eu consigo trazer toda essa inovação para o empreendedor autônomo de Jundiaí, que ainda não teve acesso a isso. O que eu percebi, o que acontece com Jundiaí? Por ser tão bairrista, é uma cidade extremamente diurna. É uma cidade que, para empreender, precisa de muito cuidado, mas ao mesmo tempo é a cidade incrível, é um polo logístico extraordinário, né? É referência nacional, né? Pela localização. Está tão pertinho de São Paulo e mesmo assim ele consegue ser, entre aspas, né? Bairrista. Então, essa diferença faz com que o morador, o jundiaiense, saia de Jundiaí e vá ou para Campinas, principalmente para São Paulo, atrás do que ele deseja. Então, acaba que ele não precisa, aqui, eu já vou para São Paulo ou eu já vou para Campinas, né? É legal, acaba sendo às vezes até bonito dizer que vai consumir ou vai comprar na outra cidade, sendo que ele podia ter aqui. É uma cidade... que nem eu falei, né, diurna, pelo polo industrial que Jundiaí, né, se tornou, nós temos um mercado de vendas de pessoas, de muitos engenheiros, pode perceber o número de restaurantes, de promoções de almoço que tem aqui na cidade, é muito grande, a gente não vê isso à noite, né? Então, acaba que a cidade tem uma movimentação muito grande, diurna. Eu achei uma coisa muito interessante. Jundiaí tem medo do escuro? Quem sabe, né? Jundiaí tem medo do escuro? E tem coisas, restaurantes muito bons. É interessante como as grandes casas noturnas querem chegar em Jundiaí e não chegam, né? E as que chegam vão embora logo também. Né? É muito interessante essa diferença. Então, para o empreendedor, precisa estudar bastante o mercado para não dar um tiro no pé, vamos dizer assim, né? É complicado você ter um capital, querer investir e falar, puxa, não deu. Então, ele tem esse comportamento. O que precisa em Jundiaí? Todo mundo acreditar que aqui tem o negócio que você quer, tem o mercado que você procura. E tem. Né? Eu vejo os empreendedores autônomos, tem muita gente que perdeu o emprego, recebeu um dinheiro e quer investir. E aí começa
no MEI, né, como microempreendedor, ou está muito cautelosa para abrir uma franquia, acaba indo para São Paulo para dar uma olhada no mercado, se espelha em São Paulo e traz para Jundiaí. Erro. Tem que estudar o mercado daqui para poder fazer direitinho, planejado de forma correta e de acordo com o capital daqui de Jundiaí. Agora, dá para você empreender aqui e também não só vender aqui, se relacionar aqui, mas também se relacionar não só com o Brasil, mas com o resto do mundo. Hoje Sem tem dúvida. muitos negócios que você consegue se relacionar com o resto do mundo. Tem muita coisa hoje que você vende para o resto do mundo aí, com a globalização permite isso, né? E a comunicação através da internet também, né? É por isso que a gente fala que ela você consegue atingir um número expressivo, né, de pessoas. Não tem fronteira. A internet não tem fronteira. E dentro da internet, para você conseguir atingir esse público, tem que fazer da maneira correta. Vamos supor, um exemplo, colocar na rede social, a gente põe uma foto do produto, né, com uma legenda bacana para poder vender. Simplesmente, não. Para quem é aquela foto? O que ela está querendo passar? Qual a legenda que você vai colocar para atrair aquele cliente seu, aquele seu seguidor se transformar em cliente? Então precisa de estratégia. Tendo a estratégia correta, tenho certeza que você também não tem obstáculo nenhum e vai atingir fora do Brasil. Saber se comunicar bem, né? Mostrar exatamente aquilo que você quer e muitas vezes, logicamente, dar uma melhorada naquilo, né? Colocar aquilo numa bela vitrine, né? Uma bela vitrine, né? A comunicação, ela precisa, na rede social, ela é uma comunicação muito fria, né? Porque a gente não tem um contato direto com o nosso comprador, com o nosso cliente. Então, a gente fica por mensagem e ela acaba sendo uma comunicação fria. Na era que a gente está agora da tecnologia, robótica, né? A todo tempo, tudo está na nossa mão. Deu um clique, chega a comida, né? Então, a gente pode tem como a gente se comunicar na rede social de uma forma mais acolhedora, de uma forma, eu chamo de humanizada, né? Tem como. Tem que colocar isso de uma comunicação correta para atrair de uma forma humanizada, entre aspas, né? Esse seu cliente, para que ele vire, o seu seguidor, desculpa, falei errado, o seu seguidor para que ele vire o seu cliente e você consiga trazer essa venda bem próxima. E aí, com um bom atendimento, com um bom relacionamento com o seu cliente, ele vira, né, o seu cliente com bastante frequência, indica, né, que hoje é o principal, já é estatístico, todo mundo compra, né, pessoas compram de pessoas. Uma boa indicação, essa pessoa vai ser com certeza o seu melhor marqueteiro. Né? Agora não esqueça também de fazer o dever de casa, né? Você trabalhe bem na internet, mas trabalhe bem ali na vida real. Sem dúvida, fundamental. Senão não adianta, fundamental, né? Às vezes tem muita gente que capricha na internet, depois chega ali na vida real, vira aquela gata borralheira, né? Exato. Eu digo o seguinte, nós temos duas situações. A pessoa, o empreendedor que não gosta da rede social, ele não gosta da internet, não se dá bem com aquilo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. Porém, a dica que eu dou veja alguém que trabalhe com você, que tenha essa habilidade para que ele fique responsável pela rede social, que coloque o seu produto, que faça tudo de forma correta. Você pode não gostar da rede social, mas você precisa saber o que está sendo feito. Como a sua empresa está se portando na internet. E a mesma coisa na vida real, que a gente chama de offline, né? É a mesma coisa. Nossa, eu não me dou bem com pessoas, eu não tenho essa habilidade, né? Essa desenvoltura com o meu cliente. Então, ou eu vou fazer cursos específicos para isso, ou quem será que trabalha comigo que tem essa habilidade, que pode receber o meu cliente da melhor maneira, né? Delegar essa função não é um problema, pelo contrário, é uma solução e muito boa, porque você acaba atraindo aquela pessoa da melhor maneira, aquele seu comprador, seu cliente da melhor maneira. Os nossos ouvintes que enviaram perguntas através do nosso WhatsApp, dizendo que essas perguntas serão encaminhadas aqui para a Adriana, através do WhatsApp dela, e serão
respondidas. Fiquem tranquilos aí, nosso tempo é curto, não Sim. deu para a Adriana responder as perguntas, mas ela vai responder para você através do seu WhatsApp. Adriana, quem quiser contatá-la aí, saber um pouquinho mais sobre a comunicação para os empreendedores, como é que pode fazer? Pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp pessoal. Eu faço questão de responder um a um. Pode demorar, mas eu respondo. O DDD é 19, o número é 997570019. Ou pode mandar um e-mail para mim, drica@dricasiqueira.com.br. Esse Drica é com C ou com K? Com C. Com C. É. Adriana, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada pela oportunidade de poder passar algumas dicas e ajudar os empreendedores. Adriana Siqueira, especialista em comunicação para empreendedores. Ela falou ao Jornalismo da Cidade.